O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo Lucas. Glória a vós, Senhor. No 15º ano do império de Tibério César, quando Pôncio Pilatos era governador da Judéia, Herodes administrava a Galiléia, seu irmão Filipe as regiões da Itureia e Traconítide, e Lisânias a Abilene, quando Anás e Caifás eram sumos sacerdotes. Foi então que a palavra de Deus foi dirigida a João, o filho de Zacarias, no deserto. E ele percorreu toda a região do Jordão, pregando um batismo de conversão para o perdão dos pecados, como está escrito no livro das palavras do profeta Isaías. Esta é a voz daquele que grita no deserto: preparai o caminho do Senhor, endireitai suas veredas. Todo vale será aterrado, toda montanha e colina serão rebaixadas. As passagens tortuosas ficarão retas, e os caminhos acidentados serão aplainados. E todas as pessoas verão a salvação de Deus. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Aleluia, aleluia. Aleluia, aleluia. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja louvado. E todas as pessoas verão a salvação de Deus. Queridos irmãos, queridas irmãs, uma alegria estarmos unidos nesta manhã do dia do Senhor, o domingo, em torno da palavra, em torno do altar, para a Santa Missa. Cada domingo é precioso para nós cristãos, porque nos remonta àquele domingo de Páscoa, em que nosso Senhor Jesus Cristo venceu a morte. Meus irmãos, somos cristãos porque cremos no mistério pascal de Cristo, no altíssimo preço que o Senhor Jesus na cruz pagou pelos nossos pecados. Da cruz do Senhor nos veio a salvação. E tudo começou, claro, com a encarnação do Verbo de Deus. Por isso, meus irmãos, esta preparação para o Natal. Nós cristãos não podemos ter um Natal pagão. O que é um Natal pagão? Natal pagão é aquele em que se busca apenas a comida, a bebida, a troca de presentes. O Natal é muito mais do que isso, meus irmãos. No Natal, a humanidade inteira ganha um presente. É Deus, nosso Pai, que se lembra da humanidade infiel, pecadora, com o seu Deus. Mas o Senhor não é como a gente, não guarda mágoa no coração. O Senhor não desiste da sua obra-prima, que é o ser humano. Ele envia o seu Filho unigênito e muito amado, Jesus Cristo, para nos salvar. A última frase do Evangelho de hoje é belíssima, meus irmãos. E todas as pessoas verão a salvação de Deus. É importante lembrarmos que o verbo ver nas Sagradas Escrituras significa experimentar, saborear, provar na própria vida as misericórdias de Deus. O segundo domingo do Advento, meus irmãos, é marcado por uma figura muito interessante, a figura de São João Batista. Teve uma grande missão. Ele fora o precursor de Jesus, ou seja, preparou um povo perfeito, um povo animado, um povo bem disposto para acolher o Filho de Deus. São João Batista, meus irmãos, tinha clareza, noção, conhecimento da sua missão, da razão pela qual veio a este mundo. Tanto é que quando Nossa Senhora visita a sua mãe, Santa Isabel, ele ali sendo gerado no ventre de Isabel, a criança pula de alegria.
porque conta a história, assim a igreja interpreta, João Batista experimentou já no ventre de sua mãe Isabel a alegria do Salvador que Maria Santíssima estava esperando. Lembra aquela passagem? Uma vez que Nossa Senhora é fecundada pelo Espírito Santo, ela corre apressadamente ao encontro da prima Isabel para se colocar a serviço. E quando ali chega a criança que Isabel esperava, João Batista pula de alegria, exulta de alegria, porque experimentou ali a salvação vinda de Jesus. Então a missão de João Batista, meus irmãos, foi preparar um povo para acolher Jesus. Chamou o povo à conversão, anunciou um batismo de conversão através do perdão dos pecados, apontava quem era Jesus. Eis o Cordeiro de Deus, dizia João Batista. Aquele que virá depois de mim é melhor do que eu, é mais forte do que eu. Eu nem sou digno de desatar ou desamarrar suas sandálias. Lembrando que essa era a função do último dos escravos, desamarrar as sandálias do seu senhor ou do seu patrão. Nem a isso João Batista se sentia digno. Ou seja, não roubava a glória de Deus. Meus irmãos, vejam que a liturgia de hoje é um convite a assumirmos a nossa missão de apontar Cristo às pessoas. A alegria de um cristão deve ser uma só: aproximar as pessoas de Jesus, por meio das suas palavras, mas principalmente pelo testemunho de sua vida, através de uma vida coerente. Meus irmãos, a tentação de uma vida dupla é grande para todos nós. O que é uma vida dupla? Ser dentro da igreja uma coisa, ouvir a palavra, comungar Jesus na Eucaristia, os encontros, as pastorais, realidades que participamos, mas da porta para fora da igreja, vivemos ao nosso bel prazer. A nossa vida não tem compromisso com os ensinamentos da palavra, com o magistério da nossa igreja católica. Não pensamos como a igreja pensa, não agimos conforme o Evangelho nos determina. Isso é ter vida dupla, uma tentação para todos nós. A nossa missão, meus irmãos, é anunciar Cristo às pessoas. Cristo que veio uma vez, há mais de 2000 anos. Cristo que vem no hoje da nossa vida e Cristo que um dia voltará definitivamente para nos levar junto dele. E aqueles que o Senhor encontrar santos, distantes do pecado, na pureza, numa vida sem defeito, o Senhor vai levar consigo ao reino dos céus. Então vejo, meus irmãos, que o tempo do advento nos prepara assim para atualizarmos o Natal na nossa vida, fazer do nosso coração aquela manjedoura do presépio, deixar que Jesus renasça na nossa vida. Mas também o advento nos sinaliza o seguinte, que a nossa vida neste mundo é passageira, nada é para sempre, muito menos nós, seres humanos. Deus nos criou para ficarmos aqui para sempre neste mundo. Somos caminhantes, peregrinamos rumo à nossa pátria definitiva, que é o reino dos céus. Então, meus irmãos, a nossa vida neste mundo é uma preparação para a vida eterna. Porque este tempo do advento seja um tempo oportuno para uma sincera conversão ao Senhor, para redescobrirmos a alegria de sermos de Deus. O cristão não pode ficar entregue à tristeza, meus irmãos. Belíssima profecia de Baruque hoje, na primeira leitura. Despe ao Jerusalém a veste de luto e de aflição, ou seja, tira essa veste de angústia, de aflição, de medo, e se revista dos adornos da glória vinda de Deus. O profeta, meus irmãos, anuncia isso ao antigo povo de Deus, o povo de Israel, que estava exilado, fora da terra natal, sofrido, oprimido, sem perspectiva de vida, sem esperança de melhoras. E o profeta chama o povo à alegria, a contemplar o Deus único e verdadeiro. Levanta-te, Jerusalém, põe-te do alto e olha para o Oriente. Uma frase importante, meus irmãos, que não pode passar despercebida hoje na primeira leitura. Levanta-te, Jerusalém, levanta-te, igreja de Cristo, põe-te do alto. Meus irmãos, a motivação do Natal não está na compra de presentes, na comida ou bebida,
mas a motivação do Natal está em experimentar a salvação que vem do Deus menino, de Jesus Cristo. O Oriente é o próprio Cristo. Quando nós deixamos de contemplar o nosso Oriente, o nosso orientador, que é Cristo Jesus, nós sucumbimos, perecemos, experimentamos a tristeza profunda. Então a palavra hoje é um convite a redescobrirmos este Oriente, este orientador das nossas vidas, que é Cristo Jesus. Ele é o sol que veio nos visitar, que veio nos salvar, veio nos perdoar, nos redimir. Vocês sabem, meus irmãos, que as igrejas antigamente eram bem planejadas, de tal maneira que os altares eram construídos do lado do Oriente, de onde nasce o sol, justamente para recordar a Assembleia e o sacerdote que celebram a Eucaristia, que Jesus Cristo é o verdadeiro sol da justiça. Ele é a luz que não conhece ocaso, que não conhece trevas. Quando encontra corações abertos, esta luz que é Jesus entra no coração e dissipa, destrói todas as trevas espirituais, destrói todos os pecados. Então, meus irmãos, orientemos a nossa vida neste grande orientador que é Jesus Cristo. Por isso, o altar sempre traz consigo uma cruz, do Cristo crucificado, para nós recordarmos que é Ele a nossa luz. E não deve ser as coisas do mundo, os bens materiais, mas sim apenas Jesus Cristo. Que essa liturgia, então, hoje, meus irmãos, nos toque profundamente, no sentido de nos voltarmos mais para Deus e de assumirmos a nossa missão como João Batista, apontar Cristo Jesus às pessoas. Amém?